Bom dia, pessoal. Mais um indicador para a área de membros. Este é baseado na abertura do dia, com um filtro de uma média ponderada entre a abertura e o fechamento. Então, a intenção é fazer um filtro da região de mudança entre compra e venda, que é a região de consolidação ou de absorção, como preferirem falar, né? Tudo a mesma coisa, não? Só muda a palavra. Alguns usam uma palavra mais bonita, outros usam uma palavra mais simples. Então, essa é a região de filtro do indicador. Ele divide o dia em uma região de venda e uma região de compra. Vai dar perda, com certeza, de boas entradas, mas também vai dar a opção de ficar posicionado em dias de tendência. A maioria dos dias de tendência você vai ter a chance de ficar posicionado. Uma observação sobre a coloração. Como ele usa por base a abertura do dia, esta linha é uma referência muito forte para o mercado. Então o preço tende a procurá-la durante o dia também. Para fazer a entrada seria interessante você fazer uma entrada, fazer uma parcial e ficar posicionado com o restante. Pelo menos para se livrar do loss no caso de um stop. Aqui vocês veem que o preço veio abaixo da linha, só que vocês têm candles branco. Isso serve de filtro para se manter posicionado também. O interessante é você sair da posição de compra quando tem uma sinalização de venda. Mas fica a gosto de cada um, dependendo do valor que você fez de entrada aqui. Talvez a sua área de proteção não seja tão boa, não esteja tão distante assim da parte de baixo da linha. Então nesse caso você sairia no branco quando ele bate abaixo da linha mais grossa e faria uma nova entrada no verde. Então entrada, saída, entrada, saída, entrada, saída, como se estivesse fazendo scalping. Mesma coisa, entrada, parcial, saída no branco. Entrada, stop, entrada, parcial, saída no branco. Uma entrada, já veio para trás, estoparia aqui embaixo. Uma entrada, parcial, stop, entrada e o resto do dia numa tendência. A linha branca, como é ponderada entre a abertura e o fechamento dos candles, ela tende a mostrar movimentos de agressão, porque com base no cálculo, e foi isso que ajudou a criar essas regiões aqui de absorção. Quando há uma agressão forte no preço, a linha de abertura tende a segurar a média por conta da ponderação entre os dois valores. Então você tem uma sinalização de agressão
quando o preço começa a andar mais rápido do que a linha branca. Você tem uma sinalização de tendência. Quando a linha branca fica passeando, deixa eu engrossar ela um pouquinho, só para mostrar isso. Vou mudar para outra cor, mas originalmente eu vou deixar ela branca no indicador. Quando a linha branca fica passeando entre a máxima e a mínima do candle, sinaliza que não tem força de tendência. Então, isso também seria um bom sinal de entrada. Eu fiz uma coloração com base nisso, neutralizando essa região, mas não ficou tão boa quanto dentro desse indicador. Então, vocês têm, quanto mais forte está o mercado, mais a linha branca vai ficar mais para baixo. O mercado perdeu força, vamos ver. Aqui um ponto. Ela começa a ficar mais próximo, mas mesmo assim ainda sinaliza que tem movimentos rápidos. Deixa eu pegar um dia aqui, ó. Começou a passear dentro do preço, uma região fraca. No rompimento até combina, né? O rompimento da linha. Quando a linha começa a trabalhar acima do candle, ou o preço começa a trabalhar abaixo da linha, você tem uma sinalização de agressão do preço e ela vai embora. Aqui, ó, isso que eu queria mostrar. Aqui teve o início de movimento, preço se afastando da linha, preço retornando à linha, a tendência é ela ficar próxima de novo. Isso aqui, para efeito de entendimento, seria como se estivesse retornando à média. Então chegou na região de neutralidade, deu agressão, se afastou, retornou, deu agressão, se afastou. Mas a coloração ainda mostra que está abaixo, apesar de ter retornado lá do fundo. Mas eu estou numa região de venda. Voltou para cima da linha principal. A média começa a andar dentro dos candles, uma região para você ficar fora. 3 sinais de compra, mais um falso. 1, 2, 3, esse não conta, né? 3, 4 scalping, deu para tirar um dinheirinho. Dia seguinte um gap com agressão, não tem o que fazer, você tem que ficar aguardando uma outra chance ou uma reversão no mercado. Aqui já seria uma entrada com a parcialzinha, um stop em cima, lateralizou, outra entrada, não tão boa, mais uma entrada. Então é uma outra coisa que acontece bastante. Quem procura tendência normalmente toma bastante stop. Então o gerenciamento é a parte mais importante de quem procura tendência. Você ter um setup onde, como os vendedores de curso falam, quando você perde pouco, e quando você ganha muito. Isso seria mais ou menos essa ideia. Você tem um stop curto, você tem um movimento maior de tendência. Um outro movimento pequeno. 2 stops curtos. Deixa eu pausar aqui, vai passar um caminhão. Como eu estava dizendo, 2 stops curtos e um movimento maior de tendência. 2 stops curtos, um ganho com stop e um outro movimento grandinho de tendência.
Então, quem procura tendência tem que pôr em mente que vai haver bastante stop. Tem que ser gerenciado, usar um setup onde o stop seja curto e que não sejam muitos também, porque não adianta você tomar 20 stop curto e depois conseguir um movimento bobo aí, bem curtinho de tendência, não vai cobrir o seu prejuízo. Tendência dá lucro a longo prazo. Se você tem um setup bom, o ideal é você entrar em todos os sinais. É isso o que faz a pessoa ganhar dinheiro no mercado. Um dia como esse, 1 hora da tarde, um sinal de venda e você fica posicionado até o final do dia. O início do dia, com gap, não tem o que fazer. Se o preço não retornar à região de abertura, você não tem o que fazer. Retornou 2 sinais falsos, aqui daria para sair até acima ou abaixo do verde. 1, 2, 3 sinais falsos. Um outro sinal falso. Outro sinal falso. Sinal falso com stop de um candle. Um sinal bom, onde na primeira pernada você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles já cobrindo o seu prejuízo nesse trecho. Retornou e agora o seu lucro está aqui, ó. Segunda perna, 600. Ah, mas eu perdi a primeira. Tudo bem, mas você deixou de perder tudo isso aqui. Toda essa região. Um monte de entrada falsa aqui. Você tem uma tendência até o final do dia. Eu tinha feito o primeiro vídeo, deu erro. Eu tinha explicado sobre essa média. Ela está fúcsia, mas na realidade ela é branca. Deixei ela branca para ela sumir aqui na região de acumulação. Essa média eu criei, ela é ponderada entre o preço de abertura e fechamento. O cálculo dela faz ela trabalhar dentro dos candles quando não há uma agressão de compra e venda, e a partir do momento onde há um movimento rápido, ela tende a não acompanhar o preço. Isso sinaliza agressão. Quanto mais afastado o preço estiver da média, mais agressão de compra ou de venda vocês vão ter no gráfico. Quanto mais próximo o preço retornar à média, significa que ele está voltando à região inicial de agressão, que seria a abertura do dia. Ele retornou aqui, voltou para dentro dos candles, ficou passeando dentro dele, apareceu uma agressão pequena até aparecer uma outra agressão significante. Então, o filtro desse indicador é dividir possíveis regiões de compra e de venda, acima e abaixo da abertura diária. Vocês vão ter um filtro separando duas regiões, o que facilita mais você pegar uma tendência e, com base nessa média ponderada, você ficar livre daquelas regiões chatas de acumulação. Uma outra região tentou mudar para a compra, não aguentou, despencou. Uma região grande aqui de acumulação, poucos sinais falsos, uma entrada boa, uma entrada ruim, uma entrada um pouco melhor,
duas entradas falsas aqui. Aqui ainda daria para tirar com 3, 4 candles ou alguma coisa. E um movimento grande. Então, além do filtro, a ideia é você ter poucas entradas durante o dia. Este indicador ele é muito pesado. Ele usa, deixa eu achar aqui para mostrar. Ele usa como base um indicador que eu já tenho há algum tempo. É um indicador de suportes e resistência. E em cima desse indicador, dessa codificação, eu fiz uma mudança que gerou essa região, essa não, gerou essa região aqui, esse que eu acabei de mostrar agora há pouco. Eu achei interessante e comecei a trabalhar em cima dessa ideia. Em cima dessa ideia, eu criei esse algoritmo. Então, isso aqui, sem isso aqui, não funciona para nada. Eu estou mostrando o algoritmo aqui porque aqui não tem nada de importante. Ele só puxa todos os dados desta base para fazer a plotagem e a coloração do indicador. Então, o pessoalzinho aí que gosta de vender indicador, podem copiar à vontade. Tá aí, ó, tudo exposto para vocês. Quero ver vocês conseguirem fazer alguma coisa com isso aí. Mas o que eu queria falar não é isso. Ele sendo pesado, ele demora muito para carregar. O meu computador é um... Deixa eu ver se eu... Aqui. Eu tenho o Windows 7 instalado, o profissional. Eu gosto dele. Ele não tem mais atualizações a partir deste ano. Mas eu mesmo assim ainda prefiro mais ele do que o Windows 8 e o 10. Eu não me adaptei com o 10. Retornei para o 7. Processador i5 e memória RAM de 8 GB. Então, isso aí é para vocês terem noção, com base no meu computador, o quanto ele vai ser mais lento ou mais rápido nas suas máquinas. Vou fazer uma mudança de gráfico aqui e vou deixar carregando. Vocês vão ter noção de quanto tempo demora. Se vocês fizerem mudanças bruscas, mudar para 1 minuto, já muda para 5, já muda para 15, com certeza, se a máquina é igual a minha, vai travar. Vocês veem que no gráfico temporal a linha faz o mesmo movimento, fica passeando entre abertura e fechamento, e só vai dar start de entrada quando realmente houver uma agressão significativa e que os candles comecem a passear fora da média ponderada. Retornou para dentro dos candles branco, saiu fora, um outro movimento, e vocês veem que se afastou bastante a média do preço. Eu ainda prefiro, nesse caso, eu sou muito fã de gráfico temporal. Eu acho que para quem trabalha com agressão, principalmente agressão, o gráfico temporal ele mostra muito mais isso do que um gráfico de Renko. Agora,
visando stops curtos, que é assim o primordial para quem procura tendência, o gráfico de Renko seria melhor. Okay? Você tem uma sinalização aqui, por exemplo, ó. Você teve um candle grande que foi apagado pela coloração. Aí você tem uma sinalização de venda, você vende aqui, você vai fazer um stop. Uma queda deu curto, mas normalmente se você pegar um candle muito grande e depois dar um stop ruim, uma entrada aqui, com stop próximo da linha, não é uma entrada legal. Você teve uma sinalização aqui, você foi estopado aqui, 190 pontos, é bastante coisa. Aí você vai ter outra entrada aqui, verdinho, deu para pegar 170 pontos, mas se você não fez parcial, você perdeu 80 pontos. Uma compra muito boa, mas tem que ficar atento. Tendência não é eterna. A pessoa fica posicionada porque conseguiu uma compra boa aqui. Uma compra aqui com stop, outra compra. Estopou, deu para pegar um negócio legal. Uma outra compra, assim, agora vai embora. Aí fica esperando, assim, vai fazer um retorninho, mas vai subir. Não subiu, não, mas no próximo vai subir, no próximo vai subir, no próximo vai subir. E você, se não faz parcial, você vai sair no prejuízo depois do movimento bom. Então é sempre bom, apesar da maioria das pessoas falarem que parcial é ruim, que é isso, que é aquilo, eu discordo. Eu acho que parcial é bom para a saúde do bolso. Aqui não tem o que falar, né? Eu sou o dia branco e o resto do dia vermelho retornou, ó. Movimento inteiro para cima. Não é bom ficar posicionado se você vê que o preço está vindo embora. Um movimento bom na parte da manhã e depois um range aqui para o pessoal que gosta de comprar no fundo e vender no topo. Bom, sinais tem, mas no gráfico temporal tem mais sinais falsos, mais stops caros do que no gráfico de Renko. Até que foi rápido para carregar. Deixa eu tentar novamente. 5 minutos. Já está carregando legal. Essa coloração, como ela é baseada na abertura do dia, ela só vai funcionar em gráficos intraday. Portanto, se vocês tiverem a curiosidade de colocar num gráfico diário para ver os sinais da coloração, vocês não vão ter nenhum sinal. O gráfico vai ficar inteiro branco. Não tem como. Agora, se vocês mudarem para a coloração 2, que é acima, linha acima e abaixo do indicador, aí vocês vão ter os sinais normais, mas sem nenhum aproveitamento, ó. Tudo vermelho. Só nos últimos dias aqui que pintou, mas não tem nenhum aproveitamento, um negócio desse. Não dá para fazer nada. A coloração 2 mostra preço, quando a média estiver acima da linha de abertura, verde, quando estiver abaixo, vermelho. Vocês veem que as regiões que eu coloquei para pintar de branco aparece bem bagunçada. As regiões de compra e as regiões de venda
que haviam antes continuam. A única diferença é que não há o filtro nas regiões de absorção, de acumulação, ó. Uma bagunça aqui, não vai para lugar nenhum, isso aqui é tudo filtro. Então eu acho que a coloração 2 é mais a título de curiosidade do que usar realmente para day trade. Para entrar, ó, a região inteira aqui, você já reduz os sinais ao lado correto da tendência, apesar de ser stop, mas você tem os sinais quando há agressão de compra ou de venda. Eu vou fazer mais um vídeo, este com o indicador original, e vou colocar na área aberta para todos, para os não, os que não são membros também. Eu acho que é um indicador bom e vocês vão ver que, apesar de ser o mesmo cálculo, uma pequena diferença no cálculo, um desvio diferente, vai tornar isso aqui totalmente diferente do que ele está aqui. Eu acho que já mostrei tudo que tinha que mostrar. Qualquer dúvida é só postar aí nos comentários. Qualquer ideia ou que não tenha entendido alguma parte, pode perguntar que eu respondo aí. Beleza, pessoal? Vamos partir para o próximo.